Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. Conforme eu prometi no vídeo de número 160, na série Leitura Bíblica, né, prometi que eu iria estar gravando um segundo vídeo, tecendo alguns comentários, né, sobre a leitura do capítulo 26 de Números. Então, através desse vídeo, eu quero então compartilhar com você alguns comentários. A primeira coisa é a divisão desse capítulo. São 65 versículos divididos em 5 partes ou esboçados em 5 partes. A primeira delas, que vai do versículo 1 ao 4, é as ordens para execução desse trabalho. A segunda é um registro das famílias e dos números de cada tribo, que vai do versículo 1 ao 51. Ao 50, melhor dizendo. Depois ele dá a instrução para dividirem a terra entre si, que vai do versículo 52 ao 56. Na quarta parte, as famílias e os números dos levitas, versículos 57 ao 62, e do versículo 63 ao 65, o cumprimento da ameaça através da morte de todos aqueles que primeiro foram contados. E em relação a isso, parece ter havido uma consideração especial ao ouvirem e guardarem este relato. Bem, o livro de Números, por isso que ele tem esse número, né, esse nome, porque ele começa lá no capítulo 1 e no capítulo 2, você pode reler, como foi observado na introdução, esse livro de Números, esse livro se chama Números porque relata a contagem dos filhos de Israel, uma ordem de Deus, né? E a primeira dessas contagens foi realizada no Monte Sinai, está descrito no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Números. E agora, os israelitas são contados novamente nas campinas de Moabe, pouco antes de entrarem em Canaã. Eles estavam nas campinas de Moabe, então pouco antes de entrarem em Canaã, foi o que nós lemos no capítulo 26, você pode observar lá. Então, esse capítulo, que é o capítulo 26, ele relata o censo nessa segunda contagem. Esse capítulo também apresenta orientações acerca da divisão da terra, que aí vai ser do versículo 52 ao 56. E informa também a morte de toda aquela geração mais velha, exceto Josué e Calebe. Versículos 63 e 65 vai relatar isso. Bem, queridos, podem ser observadas nós podemos observar 3 características importantíssimas nesse segundo censo. Quais são elas? Primeiro, em primeiro lugar, ao contar os homens de guerra, esse censo prepara uma nova geração de israelitas para a última ação decisiva, a conquista da terra prometida. Está descrito nos versículos 1 ao 4 do capítulo 26. Em segundo lugar, ele ressalta a ausência da geração incrédula que havia sido contada no primeiro censo. Todos com aproximadamente 20 anos de idade ou mais ao deixar o Egito, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Haviam morrido no deserto em decorrência de seu pecado contra Deus. Isso está descrito nos versículos 64 e 65. A nova geração que sucedeu teria a bênção e o privilégio de herdar a terra prometida. E em terceiro lugar, esse censo ajuda a estruturar a distribuição da terra, versículos 52 ao 56. E de acordo com a instrução de Deus a Moisés, a divisão da terra a divisão da terra deveria ser feita segundo o tamanho da tribo,
a tribo mais numerosa darás herança maior. A menor, né, ou a pequena, herança menor. Versículo 54, você vai ver esse descrito lá. Queridos, o tamanho relativo de cada tribo e seu crescimento ou diminuição durante os 40 anos do deserto podem ser vistos na tabela, né? Depois eu vou estar colocando, falando sobre a tabela. Existe uma tabela que foi feita, nessa tabela mostra se diminuiu ou aumentou o número de contagem dessa tribo, né? Então, existe uma tabela que compara os resultados do primeiro censo para o segundo. A posição exata do território reservado para cada tribo seria determinado pelo lançamento de sortes, garantindo desse modo uma divisão justa e evitando contendas. Versículos 52 e ao 56. Essa prática costumava ser usada para resolver questões controversas, pois os israelitas acreditavam que ao lançarem sorte desse modo, era Deus quem determinava o resultado. É importante fazer distinção entre essa técnica que visava obter divisões justas e evitar o favoritismo, e as loterias, jogos de azar, cujos resultados podem ser manipulados, que são meios de exploração dos sonhos dos pobres e tirar deles o dinheiro no qual precisam para outros fins. Como no primeiro censo, os levitas foram contados separadamente, pois não deveriam servir no exército e não receberiam herança da terra. Versículo 57 ao 62 e também no capítulo 18 de Números, versículo 23 e 24. Concluindo, podem ser observadas três... que já encerrou. Queridos, essa foi a conclusão, né? Que os levitas não foram contados e também está descrito aqui no capítulo 26, versículo 57 ao 62, assim como em Números capítulo 18, versículo 23 e 24. É muito importante, talvez você pode até... Muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de ler a Bíblia, principalmente o Pentateuco, porque há muitos nomes, Levítico vai ter bastante nomes, Números vai ter bastante nomes, lá em Números capítulo 1 e capítulo 2, Números capítulo 18, Números capítulo 26, Gênesis vai ter bastante números, os descendentes de Adão, os descendentes vamos voltar um pouquinho, de Noé, os descendentes de Esaú, os descendentes de Jacó, muitos nomes. Pois bem, que isso não seja uma barreira para você ler a Bíblia. Isso não pode ser uma barreira. Você não pode deixar isso criar uma barreira impedindo você de ler a Bíblia. É muito gostoso, queridos. Leia em voz alta. É muito bom. Eu sou um leitor apaixonado pela palavra de Deus. E cada vez que eu leio, eu me apaixono mais. Cada vez que eu leio, eu aprendo mais. Cada vez que eu leio, Deus fala mais comigo. Cada vez que eu leio uma passagem bíblica, posso ter lido essa passagem bíblica ou esse capítulo mais de 10 vezes ou inúmeras vezes, mas quando eu leio, Deus revela algo diferente contido ali na palavra dele, que a palavra é dele. É muito bom. E uma das coisas que eu almejo, e através desses vídeos, é te ajudar a se tornar um leitor apaixonado pela palavra de Deus. Queridos, esse livro aqui, mudou a história da minha vida.
A palavra de Deus mudou a história da minha vida. Tem aqui outras versões, ó. Mudou a história da minha vida. A palavra de Deus mudou. Então, cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu me apaixono mais por Deus, pelo Deus Pai, pelo Deus Filho, pelo Deus Espírito Santo. Eu quero incentivar você. Você quer conhecer melhor Deus? Tire tempo para lê-lo, para ler a palavra. Pastor, muitas vezes a gente ouve pessoas falando, pastor, como é que eu vou ouvir Deus? A gente ouve Deus, querido, uma das maneiras direta, é através da palavra dele. Porque aqui é ele falando com você diretamente. Pense nisso. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração desse que vos fala, pastor Geraldo Magela. E até o próximo vídeo, querendo Deus, onde eu vou estar gravando, né? Nessa série de leituras bíblicas, estarei gravando o vídeo de número 162, e vai ser a leitura do capítulo 27 de Números, amém? Deus te abençoe. Grande abraço, grande beijo. Te amo em Cristo Jesus. Um grande beijo no teu coração. Te amo em Cristo Jesus.